Hoje nós estamos aqui para falar sobre o RPR11, esse Urca Prime Renda, esse fundo imobiliário mais voltado para o high yield, que vem sofrendo uma boa desvalorização aí nos últimos anos e que tem deixado muitos cotistas aí com um pouco de medo, com um pouco de receio, mas ainda assim é um fundo que paga um dividend yield extremamente alto, e por isso que a gente tem que ficar de olho e tomar muito cuidado. Hoje a gente vai dar uma analisada nesse fundo imobiliário, entender toda essa situação e tudo mais. E o mais legal de tudo é que dentro desse portfólio desse fundo a gente tem um CRI no qual eu conheço o imóvel, eu frequento anualmente e eu vou falar um pouquinho mais sobre para vocês aí de tudo da empresa e tudo mais. É bem interessante, vão ter algumas informações extras bem legais, então fique comigo aí. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira e o melhor disso tudo, a gente vai fazer isso junto. Já se inscreve aí, fica comigo até o final, bora deixar de enrolação e começar. Bom pessoal, começando aqui, o RPR hoje custando cerca de R$ 85,25, tá com um dividend yield de 17%. É um dividend yield alto, uma desvalorização de 14% aí nos últimos 12 meses. A gente vê esse fundo, né, no gráfico aí dos últimos 5 anos, e vê que ele já foi um fundo que custou aí cerca de R$ 140, e a desvalorização que ele vem tomando aí é muito grande, já chega a cerca de 40%, e hoje o fundo vem trabalhando bem próximo das suas mínimas. Algo que é difícil de entender de fato o que acontece, né? Quando a gente olha o dividendo do fundo aqui quando paga um dividendo muito alto, no passado chegou a pagar até R$ 2 de dividendo, então é um dividendo mais alto. E hoje também não continua pagando mal não, pagando 1,10 e tudo mais. Mas tudo isso aqui, a análise que eu consigo fazer é justamente pelo risco, né? O RPR é um fundo high yield, então ele vai ter que ter mais risco. Em contrapartida, ele vai ter que entregar mais dividendos com você pagando menos, né? Porque o risco é maior. Então hoje a gente tem fundos high grade que pagam isso aqui, 1,10 e tudo mais. Mas você vai pagar aí 20, 30 reais mais caro na cota. Mas isso é proporcional ao risco. E o pessoal acabou que ficou um pouco desacreditado aí de operações high yield depois do que aconteceu lá com HCTR, com DEVA, com HSML, com HSML não, VSLH. O pessoal acabou ficando bem desanimado. Algumas informações importantes: o valor patrimonial justo é 102, o fundo hoje com um PVP de 0,83 está bem descontado. O patrimônio do fundo é 1,2 milhões, é um fundo grande, tem uma boa base de cotistas, tem uma boa liquidez também, e aí o dividendo, como eu falei pra vocês, né? Teve anos aí que pagou até que bem mais, e depois que começou a pagar 1,10 aí o fundo não conseguiu voltar a pagar patamares antigos. Olha só, o fundo pagou 3,24 de dividendo, um valor surreal e extremamente alto. Dando uma olhada rápida na rentabilidade dele aqui, vê assim, mesmo que o fundo pagando dividendo alto, a desvalorização dele acaba quebrando um pouco a questão da rentabilidade, né? A gente vê isso, que o fundo ganha em dividendo, ele perde rentabilidade, então você acaba ficando no 0 a 0. Nos últimos 2 anos a rentabilidade é apenas 4%, então é uma rentabilidade muito baixa mesmo. Se a gente olha aí praticamente os últimos 3, 4, 5 anos aí, a rentabilidade não é tão alta, mas também não é tão baixa, 31% aí, ganhando aí desde 2020, 3 anos está dando em média de 10% ao mês. Não é algo ruim, mas é como eu falo pra vocês, é um fundo high yield, né? Risco aqui é bem maior. Tem que estar tendo um retorno de 16, 17% aí, 15%. Que o risco que você está correndo para ganhar 10% ao mês não vale a pena. É melhor você comprar um fundo high grade que você vai ter praticamente a mesma coisa. Bom, vamos lá, passando rapidamente aqui pelo relatório. Na parte de consideração de gestor, só comentam sobre obras, né? Esse fundo aqui ele empresta muito dinheiro para obras, acaba comprando CRIs de construtores e tudo mais. No geral, ele fala um pouquinho das obras que estão sendo feitas, que estão sendo finalizadas. Então, não é algo muito interessante para a gente, é mais a título de curiosidade. Taxa de administração 0,25 e taxa de gestão 0,95. Além disso tudo, o fundo cobra uma taxa de performance 20% do que exceder o IPCA mais 7, tá bom? Para um fundo que paga um dividend yield alto, tem a grande chance desse tá rolando aí a taxa de performance por trás. Aqui a gente tem algumas movimentações, ele integralizou alguns CRIs, então 4 operações aí, não são operações tão grandes, isso é bom. E a debentures, o fundo reintegralizou 2 aí, no valor total aí de 2 milhões, né? E aí a taxa média das carteiras está em IPCA mais 14% e CDI mais 9%. Então, é o risco que a gente está falando desse fundo, né? Era para ele estar pagando muito mais que 1,10. Por isso que a cota vem caindo, o pessoal não quer correr tanto risco. Rapidamente na DRE de receita, tirando tudo mais de despesa, reserva de caixa, o fundo teve um resultado líquido aí de 1,24 por cota e distribuiu 1,18. Então, o fundo vem acumulando aí até que uma boa reserva de lucro aí. Hoje tem cerca de 10 centavos aí que ele consegue tranquilamente aí quitar. Mostra um pouquinho da liquidez, a liquidez que vem caindo um pouco, né, natural. Mostra a evolução do patrimônio líquido, né, de como que o fundo veio realizando emissões e veio crescendo. Esse ano ele não realizou nenhuma emissão,
É difícil, né? O fundo vem negociado abaixo do patrimonial. É bem difícil fazer ele subir. E aí acaba que fica difícil de fazer essas emissões e tudo mais. A gente vê as operações por estado também, a gente vê como que elas cresceram muito. E aqui os ativos, né? O maior ativo que ele tem hoje representa 9% do fundo. Mas tem considerações, né? Operações aí, praticamente as top 5 aí, operações de top 3 representa aí 30% praticamente. E o top 4 representa aí 40%. Então assim, tem muita consideração aqui. Necessariamente precisava ser resolvida, tá? Não pode ficar com tanta consideração, vocês sabem como é. Que mostra como que tá hoje, né? A questão da localização dos imóveis. O foco dele está em São Paulo, de fato, mas está espalhado por todo o Brasil. Ele mostra um pouquinho mais das taxas médias, né? IPCA tá cerca de 12,90, GPM 11,20 e o CDI 10%. Taxas médias que são cobradas aqui. O loan to value é a relação entre o valor emprestado dividido pela garantia. Maior que 50% é ruim, menor que 50% é bom. E o LTV aí praticamente, se a gente somar os menores que 50, a gente tem aí praticamente 50% do fundo aí nisso. Então isso é bom. Se estão entre 50 e 75, apenas 24 e maior que 75 aí também 24%. Então tá bem equilibrado, tem operações que tem uma garantia melhor, tem outras que não, é normal. Fala um pouquinho dos andamentos das obras. Grande parte das obras aí estão finalizadas. E aqui mostra, né, o valor por operação e o ganho aí, quanto que você ganha por cada dividendo. É bem interessante, é bem legal. Acho que outros fundos imobiliários poderiam fazer isso. E aqui, galera, eu quero tocar num ponto muito importante com vocês. Como eu falei, tinha uma novidade para vocês que é, eu conheço um desses imóveis que a gente tá vendo aqui. Frequento ele praticamente todos os anos. E assim, é um imóvel de excelente qualidade. E aí eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês em relação à operação, em relação à construtora, o que eu vejo, tá? O imóvel que eu tô falando é esse Atmosfera. É um imóvel de luxo que a gente tem lá localizado em Ubatuba, São Paulo, uma região litorânea de São Paulo que atrai muitos turistas. A taxa média tá em IPCA mais 11,68, o valor de emissão foi 40 milhões. E aqui tem tudo, né? Assim, a Atmosfera é uma construtora que vem crescendo ano após ano. Ubatuba mesmo já realizou mais uns outros 4 empreendimentos, todos aí, grande parte dos imóveis vendidos, então. E é surreal a qualidade que eles fazem. E é uma construtora voltada mais pro paisagismo, né? Mais pro verde. Ela foca mais nessa questão de floresta, de jardins, é bem interessante. Então assim, mostra a qualidade do devedor, né? É uma construtora muito grande presente lá. As outras eu não conheço, então precisaria fazer um estudo mais a fundo. Mas só de ter uma atmosfera que mostra a qualidade. Mas é risco, né? Essas empresas pegam taxas muito altas, IPCA mais 14. Então precisa construir rápido, de forma eficiente para vender, conseguir lucrar e ainda quitar dívidas. É bem interessante. O setor do ramo de construção industrial ele é assim, né? Ele trabalha muito alavancado e ele trabalha alavancado tem muito risco. Então, pessoal, em relação ao RPR é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assim, é um fundo high yield, você está disposto a correr mais risco, tem até a oportunidade de pegar um fundo barato, mas saiba onde você está pisando, tá bom? Tome muito cuidado. Hoje o fundo paga 1,10, mas amanhã pode pagar 0 centavos, igual acontece em outros. Então tem que tomar muito cuidado. Você não gosta tanto de correr tanto risco. A gente tem hoje fundos high grade que pagam bem próximos dessa taxa. Vai pagar um pouquinho mais caro, mas nada muito diferente. Então tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, até a próxima e falou.